tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa conversa sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Hoje nós vamos conversar sobre o 8º mandamento, que é não levantar falso testemunho. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar seus comentários e compartilhar com os amigos, porque isso me ajuda muito aqui no canal. Obrigada! Vamos continuar. Vou continuar dando exemplos de pecados que podemos cometer contra o 8º mandamento da lei de Deus. Por exemplo, pensa lá atrás no seu passado se você já contou alguma mentira ou se até hoje você continua contando mentiras. Isso é um pecado. Contar mentiras não pode. Isso é um pecado. Um outro exemplo. Eu tenho um amigo e eu conheço esse meu amigo, conheço muito a vida dele, conheço até mesmo os defeitos dele. E isso ele me pede segredo, mas eu não guardo segredo. Eu vou até outro amigo e aí eu começo a falar para ele dos defeitos dessa pessoa que ela pediu em segredo. Isso não pode, porque eu estou falando mal deste meu amigo. Ele me pediu um segredo. Mas eu vou lá e contei para outra pessoa o defeito dela. Eu estou falando mal, não pode. Ou também, se você mentiu sobre a vida da pessoa, você chega numa outra pessoa e fala para ela, ó, aquela pessoa ali, ela tem muitos defeitos, a vida dela é assim, mas só que é tudo mentira. Eu estou contando uma mentira da vida daquela pessoa. Também não pode. Isso é levantar falso testemunho. Eu estou contando mentiras da vida de uma pessoa para outra. Mais um exemplo. Várias pessoas chegam perto de mim para conversar. E aí começam a falar de outra pessoa, né? Começa a falar de outras pessoas. E vai falando mal, e falando de pecados da vida de outras pessoas. E vai falando. Eu vou ouvindo tudo aquilo que aquelas pessoas estão falando na roda da conversa, por exemplo. Vou entendendo. Aí eu começo a concordar com aquela opinião daquelas pessoas de estarem falando mal de outras. Eu começo a concordar, não posso fazer isso. Se alguém chega para mim falando mal de outras pessoas, eu vou concordar com ela, vou aceitar aquela conversa? Não posso. Se uma pessoa chega falando mal de outra pessoa, eu preciso fazer o quê? Aconselhar, explicar para ela, ó, não é legal você ficar falando mal da vida dos outros, porque nós somos irmãos, nós juntos somos irmãos em Cristo. Então não podemos falar mal do nosso irmão. Eu devo aconselhar ela a parar e não combinar e não ficar aceitando esse tipo de conversa, de ficar falando mal da vida dos outros. Não posso. Isso é errado. Eu, como uma cristã católica que acredita em Jesus Cristo, preciso aconselhar essa pessoa a parar com isso, de ficar falando mal e não me juntar a ela e continuar a falando mal de outras. Não aceitar isso, entendeu? Eu já contei mentiras da vida de alguém? Eu já falei coisas falsas da vida de alguém também? Se eu já fiz isso, eu não posso ficar falando coisas falsas da vida de alguém. Não posso, isso é errado. Nós, que somos cristãos católicos, precisamos ter paz em nosso coração. Precisamos nos relacionar bem. Precisamos viver unidos, não ficar brigando ou falando mentiras, falando mal, falando falsidades da vida do outro. Não, nós precisamos viver em paz. Precisamos ser unidos. Eu já senti prazer quando alguém vem contar alguma coisa de outra pessoa, uma fofoca, falar para mim
da vida de outra pessoa, falar mal da vida de outra pessoa, eu sinto prazer nessas conversas? A pessoa chega em mim e vem contando da vida de outro, falando mal da vida do outro, e eu gosto, eu sinto prazer com isso, de ficar ouvindo esse tipo de conversa, ficar ouvindo esse tipo de relacionamento? Isso não pode também, isso é errado, né? Se chega uma pessoa falando mal de outra para mim, eu preciso fazer o quê? Preciso aconselhar ela também, pedir para ela parar, dizer, olha, eu não gosto de ficar ouvindo sobre a vida dos outros. Não gosto, não precisa falar para mim. Eu não posso ficar lá parada prestando atenção no que a outra tá me dizendo e sentindo prazer em ouvir falar mal da vida do outro. Porque isso é errado, né? A vida de cada um é livre, é particular. Eu não posso ficar falando mal da vida do irmão. Eu sou uma pessoa que só sei ver os defeitos do outro. Eu só falo mal da outra e só vejo o defeito dela. Eu não sei ver a bondade que ela tem dentro da vida dela. Eu não sei ver a bondade do coração, as coisas boas que ela carrega. Eu só fico vendo os erros dela. Só vejo as coisas ruins e os defeitos da vida dela. Eu não sei enxergar que ela é uma pessoa boa. Isso é errado também, porque nós temos um coração bom, todos nós temos qualidades. Eu não posso ficar vendo os defeitos da pessoa, vendo os defeitos de cada um. Eu preciso aprender a ver as qualidades de cada um. Agora, se eu sou uma pessoa que só fico vendo os defeitos, as coisas ruins que a outra tem, isso é errado. Se você, eu ou qualquer outra pessoa já falou mal e já só viu os defeitos de outra pessoa, o que eu preciso fazer? Eu preciso pedir perdão. Vá e peça perdão a essa pessoa, explica para ela. Me perdoa, por favor, porque eu fiquei falando mal da sua vida, eu fiquei contando para todo mundo sobre os seus defeitos. Então todo mundo tá sabendo, você pode me perdoar? Me dê o seu perdão? Então você precisa pedir perdão para essa pessoa se você saiu falando mal dela. Porque é errado a gente ficar falando da vida do outro. Um outro exemplo. Lá no passado, quando você estudava, ou quando você fazia faculdade, ou algum curso que você já fez na vida, em dia de prova, você já colou do amigo? E não pode. Se você já colou em dia de prova, é errado. Por exemplo, a professora ou o professor, ele chega e diz, hoje é dia de prova. Cada um vai fazer a sua prova particular. Mas eu esqueci que tinha prova e não estudei nada. Como que eu vou fazer? Aí o meu amigo tá ali do meu lado, eu começo a olhar na prova dele e copiar o que ele fez. Vou colando, vou copiando. Tudo que ele escreveu, eu escrevo também. Aí essa minha prova, ela é falsa, ela não é verdadeira, porque eu não fiz ela sozinha, eu copiei. Então, o que eu escrevi ali é uma mentira, é uma falsidade, porque eu copiei do meu amigo. Então, isso é errado, isso é pecado. Então, se você já algum dia colou em provas, você precisa pedir perdão, porque isso é pecado. Não podemos colar em prova, cada um tem que fazer a sua. Porque assim, lá no papel, né, o que eu escrevi é uma mentira, não é verdade. O professor, quando ele pegar a minha prova, ele vai olhar e aí ele vai pensar, nossa, e vai dizer, parabéns, você fez a sua prova sozinho, que bom, parabéns, mas é mentira, porque eu não fiz sozinho, eu colei. Então isso é errado, entendeu? Então, por hoje é só, terminei. Espero que tenham ajudado vocês a refletirem quais e quantos pecados vocês já cometeram contra o 8º mandamento da lei de Deus. E já estamos próximos do fim dos mandamentos, não é? Então, mas assim, nunca se esqueçam da confissão, nunca, nunca. Procure sempre se confessar, encontrem um padre, fale dos seus pecados, todos os seus pecados. É muito importante para que o coração de vocês fique livre e leve, certo? Muito obrigada, Deus abençoe vocês. Beijos!